Pode começar. Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então hoje com a primeira pílula do GAPS do ano de 2022. Eu sou a doutora Giane Oiticica, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Essa é a fonoaudióloga a doutora Laura Garcia, que trabalha conosco. E ela vai falar um pouquinho, vai começar falando um pouquinho dos detalhes e das novidades esse ano. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar aqui junto com vocês novamente. Lembrando que o GAPS é o grupo de apoio a pessoas com zumbido, mas ele é aberto para todas as pessoas interessadas no tema. Ele começou o ano passado e nós estamos dando continuidade. Em geral, cada encontro nós chamamos de pílula. E por que pílula? Porque muitas vezes, quando nós vamos a um médico, nós tomamos não somente uma dose única, normalmente a gente toma várias doses. E assim funciona o conhecimento, sempre recebendo aos poucos, para que a gente possa internalizar, refletir e aquilo fazer um sentido para nós. Então, nós teremos encontros mensais, e este é o primeiro encontro deste ano, por isso essas boas-vindas, mas sempre faremos o seguinte: ao final de cada encontro, nós já dispararemos o próximo assunto, para vocês ficarem bem informados. Então, a partir do segundo encontro, nós vamos retomar muito brevemente o que falamos no encontro deste dia e depois, ao final, falaremos do terceiro encontro. Assim, vocês vão seguindo com a gente, porque a nossa intenção, né, doutora Jane, é a parceria, é poder conversarmos, é poder falarmos e aprendermos. Na medida do possível, vamos tentar responder as perguntas aqui que forem colocadas. É claro que nós temos uma questão de tempo, mas a nossa intenção é realmente essa parceria. Uma coisa que vale a gente dizer, nós vamos falar hoje, mas por que eu tenho zumbido? Quais as causas? E é muito natural que a gente se preocupe com aquilo que está acontecendo com a gente, ou com o nosso marido, nosso amigo, enfim. Porém, tem que ficar claro que nós vamos falar de uma maneira genérica, não vai ser uma consulta individualizada, porque, como bem vai contar a doutora Giane, o universo do zumbido é enorme, né? Tem que haver muita investigação. Costumo dizer que os médicos que trabalham com zumbido, eles são verdadeiros Sherlock Holmes, eles vão atrás de tudo quanto é pista. Então, por isso mesmo, nós não vamos conseguir em um momentinho, responder cada caso de uma maneira individual. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem para falar no começo e falar um pouquinho, então, o que é zumbido e por que a gente pode ter zumbido. Bom, zumbido a gente sabe que é um sintoma, né? E como sintoma, ele pode representar inúmeras coisas, ou doenças, ou causas, ou fatores, ou comorbidades. Então, é um sinal que o nosso organismo dá para dizer que algo não está bem, que algo não está funcionando nas melhores condições possíveis. O que a gente mais costuma ver em consultório e aqui no HC é que para um paciente com zumbido, você tem 2, 3 causas, etiologias, fatores de risco, fatores associados que se somam para dar aquele zumbido, né? Na grande maioria das vezes, o zumbido não é algo necessariamente grave, né? É algo que precisa de atenção, é um sintoma que às vezes você precisa se dar conta, perceber e corrigir, tratar aquela situação de base. Existem estudos na literatura que mostram mais de 200 causas capazes de ocasionar o zumbido. E no mesmo paciente, no único paciente,
Em geral, a gente detecta 2, 3, 4, 5 causas que se somam ali para dar o sintoma, né? Mas o zumbido é uma doença, doutora? Não, o zumbido não é uma doença, o zumbido é um sintoma, né? Você mesmo falou, é como uma febre, por exemplo, né? Que você vai tratar e corrigir de acordo com aquilo que está causando. Que pode ser, por exemplo, abuso de café, né? Então, essa semana mesmo eu atendi uma paciente no consultório, o zumbido dela não tem como causa principal isto, mas ela reparou, doutora, olha, dia tal, meu marido fez café, eu tomei muito mais do que eu estou acostumada e o meu zumbido piorou, né? O zumbido dela, especificamente, começou depois que ela tomou uma vacina, tá? Então, foi aí que o zumbido dela começou junto com a perda auditiva. Mas, você vê, apesar da gente estar tratando o zumbido dela ter melhorado, de repente, num certo dia, aquilo ali piora por conta do consumo de café. Então, é aquilo que a doutora Laura estava comentando comigo um pouco antes da gente começar, né? Existem as causas, existem os fatores de risco, né? Os fatores de piora, os fatores de melhora, tudo isso se soma para a gente ter o zumbido, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que fala, doutora, quando eu como glúten, quando eu como abuso dos doces, o meu zumbido piora, né? Existem os fatores muito frequentes no nosso dia a dia, que é a perda auditiva induzida por ruído, por exemplo. Um fato interessante, em 2020, um colega nosso do grupo de zumbido, ele mencionou que foi procurar no Google Trends, que é uma ferramenta do Google que mostra como é que está sendo a pesquisa por tema, né, ao longo do tempo, e houve um boom de procura pelo tema zumbido. E a gente notou isso no consultório também, houve um boom de pacientes que começaram, o consultório lotou de casos de zumbido. Né? Por que isso acontece? Porque as pessoas passaram a se estressar mais, porque as pessoas passaram a se alimentar um pouco não tão bem como antes, ficaram mais sedentárias, presas em casa, né? Houve a questão do estresse, da ansiedade, do medo do desconhecido. Houve também um aumento e um boom de outras situações, como o bruxismo, que é o apertamento dos dentes, dor de cabeça, tontura, o próprio uso da máscara, né? Faz com que você fique realmente com essa região mais encurtada, mais fechada. A questão da qualidade do sono, né? Do estresse, do home office, muita gente com fone de ouvido para poder fazer suas atividades, aula online, ou quer seja reuniões online. Então, houve aí um incremento do sintoma por conta de fatores que propiciaram isso, quer seja sedentarismo, quer seja uma alimentação mais, vamos dizer assim, não tão saudável, fast food, né? Muita gente pedia pelo aplicativo, justamente por conta dessa coisa de evitar sair de casa, de ir ao supermercado, por conta do vírus, por conta da pandemia. Eu não sei, a doutora Laura tem mais algumas coisas? Eu acho que quando a gente pergunta por que eu tenho zumbido, é o que a doutora falou, são muitas as causas, mas, como ela bem colocou, ela fala muito do estresse. Não é novidade para nenhum de nós que o estresse potencializa aquilo que não está bem em nós. Mas uma das coisas que pode fazer a gente melhorar é o autoconhecimento. Então, numa avaliação com um médico otorrino especializado em zumbido, vocês vão ver que a anamnese, as perguntas, a entrevista é bastante longa, assim como a avaliação física, corporal. Então, a gente a primeira impressão que se tem é que o zumbido é uma coisa que foi produzida no ouvido, porque algumas pessoas falam, eu tenho zumbido no ouvido direito ou no ouvido esquerdo, é tipo um apito, uma panela de pressão, ou tenho dos dois lados, maior do lado esquerdo do que o direito, ou ele está na cabeça. E realmente ele pode estar na cabeça.
geralmente está. E por que isso? É importante que saibamos que, embora o órgão que recebe o som são os ouvidos, assim como o órgão que recebe as questões da visão são os olhos, a circuitaria toda vai levar até o cérebro. E lá no cérebro existem milhões, zilhões de vias que andam muito juntas. E que uma das coisas que permeia essas mudanças é o quê? São as nossas emoções. Nós temos uma caixinha de emoções, uma casinha, que nós chamamos de sistema límbico, e ele é que vai processar tudo isso. Então, é muito comum que você que tenha zumbido diga: eu não durmo bem. O sono é essencial, o sono é vida. E muitas vezes o vilão da história é o zumbido, ele não me deixa dormir. Então, a investigação vai ser, o cair de ficha vai ser: é o zumbido mesmo que está me impedindo de dormir? Claro, quando eu estou no silêncio, o zumbido parece maior, porque não tem o som ambiente, a fala, o dia a dia de quando a gente está trabalhando, estudando, enfim. Mas é também importante saber que muitas vezes o zumbido, apesar de aparecer mais, não é um grande vilão. Você pode estar passando por um momento de estresse, um momento de dor, um momento de preocupação. Isso é muito comum. Então, todas essas questões a gente tem que ver de perto, a questão do estresse, do sono, e ver o que a gente chama dos gatilhos, né? Então, eu já tenho uma questão, por exemplo, uma diabetes, vamos dizer, uma doença crônica, uma hipertensão. Então, eu já tenho isso, eu até estou tratando, mas eu posso ter disparadores. Como a doutora Jane colocou, o paciente que referiu a paciente que ela percebeu, no caso dela, que aumenta a ingestão de café, aumenta o zumbido. Então, hoje em dia, nós falamos muito entre a diferença entre o uso e o abuso. O que, para mim, pode ser um uso interessante de café, para você pode ser um abuso, ou vice-versa. Então, essa parceria no nosso tratamento, que é o autoconhecimento, é o que vai fazer com que o médico e, eventualmente, outros profissionais que estejam envolvidos possam caminhar junto. Agora, o caminhar, em geral, significa estar aberto a mudanças. E as mudanças de estilo de vida, nós sabemos que não é uma coisa fácil de fazer, porém, elas são necessárias para uma melhora na qualidade de vida. Então, trazer o zumbido e colocar o zumbido na mesa do médico, da equipe, é o que não pode acontecer, né? O zumbido está em você, está em cada um de nós, e nós temos que trabalhar em parceria. Bom, Jéssica, se tiver perguntas, você vai sinalizando para a gente poder responder? Claro, por enquanto nenhuma. Então, tá. Bom, uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho importante, é o seguinte: qualquer pessoa pode ter zumbido, tá? Mas a forma como esse zumbido é percebido ou incomoda faz com que a gente divida os pacientes que vêm até nós em dois grandes grupos. Aqueles que têm zumbido e se incomodam, e aqueles que têm zumbido e não se incomodam. A professora Jennifer Gans, que é psicóloga, ela fez, recentemente nós escrevemos juntas um capítulo para o livro de zumbido, para um livro que ainda não foi publicado, mas ela traz uma coisa muito interessante, uma percepção dela do ponto de vista psicossomático. E ela fala assim, olha, existe algo importante que diferencia os pacientes que têm zumbido e se incomodam. Eles compartilham entre si, esse grupo zumbido que se incomoda muito,
eles compartilham entre si traços e características de personalidade que são importantes, que são até positivas, que fazem com que esses indivíduos sejam bem-sucedidos na vida cotidiana. Geralmente são indivíduos que prestam extrema atenção nos detalhes, são indivíduos que se agarram a esses detalhes e não sossegam enquanto esses detalhes sejam resolvidos. São indivíduos que têm uma compulsão, obsessão, a personalidade no sentido assim de cumprir compromissos, eles são intensos, eles terminam e concluem tudo que começam, né? São pessoas muito bem-sucedidas na profissão. E talvez por isso essas pessoas tenham zumbido e se incomodam, porque toda essa energia mental, toda essa energia de personalidade faz com que eles, na medida que percebam o zumbido, passem a monitorar e a vigilar, a serem vigilantes com o sintoma o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque além das causas por trás do zumbido, seja açúcar, colesterol, tireoide, hormônios, medicamentos, ruído, seja o que for que esteja por trás, a evolução desse paciente tem muito a ver com esse perfil do paciente, né? Se ele acorda e já vai investigar como está o zumbido, né? Ou se ele monitora ao longo do dia o tempo todo aquele sintoma, se ele é vigilante em relação ao zumbido, isso faz com que o tratamento e a evolução seja mais longa e crônica. Isso dificulta a resolução, né? Como a gente falou no começo, é um sintoma, é como a febre, né? A gente quer que haja remissão, né? Que haja remissão daquele sintoma, mas fica difícil o sintoma sofrer essa remissão se o nosso cérebro, se o nosso sistema de vigilância e monitoramento está o tempo todo, vamos dizer assim, perseguindo o sintoma, né? Então, existem as causas, como a gente já falou, existem os fatores de melhora e os fatores de piora, né? Mas também existe todo esse contexto por trás. Eu acho que a gente tem uma pergunta, né, de quem está nos ouvindo, se a apneia do sono pode gerar o zumbido. É isso, Jéssica? A pergunta passou muito rápida aqui, eu não... É isso mesmo. A apneia do sono influencia no zumbido? Com certeza, a apneia do sono pode ser uma causa de zumbido, né? Por quê? Porque o que é a apneia do sono? A apneia do sono é uma síndrome em que o paciente ele tem vamos dizer assim, uma incapacidade de oxigenar bem o corpo durante o sono, né? Ele sofre episódios de baixa saturação de oxigênio. E a baixa saturação do oxigênio vai levar à isquemia. O que é isquemia? O baixo fluxo de sangue para os tecidos, né? Se essa isquemia atinge áreas do cérebro, por exemplo, ou do ouvido, por exemplo, ela pode levar, sim, ao zumbido. Então, é uma causa importante, é uma causa que a gente considera, investiga e que a gente trata e corrige. Pode ser a causa do seu zumbido, sim. Bom, que mais que a gente precisa falar? Eu acho que isso que você falou, doutora, com relação à remissão, é pensar que quando a gente faz um tratamento, busca um tratamento, nós buscamos a remissão do zumbido, que é um sintoma, ou nós buscamos a remissão do incômodo que ele nos traz. São coisas diferentes. Então, isso é muito importante. A gente caminha para uma remissão total, parcial desse sintoma. Mas como ele chega até nós e como que a gente o viabiliza, como a doutora falou, isso faz uma diferença muito grande na nossa visão. Falamos de várias causas hormonais, doenças crônicas, existem causas do zumbido que são musculares, e isso é muito investigado pelo médico no primeiro dia que ele faz a avaliação, porque não somente de músculos palpáveis, vamos dizer, né, de cintura escapular, cervicais, etc. e tal. Existem alguns músculos dentro da orelha,
como no caso de uma síndrome, né, tônica do tensor do tímpano, que é um músculo que a gente não palpa, ele é desse tamaninho, mas ele pode também estar causando o zumbido. E não podemos deixar de frisar as causas auditivas. Sabemos que entre 85% e 94% dos pacientes que têm zumbido, eles têm uma perda auditiva associada. Essa perda, ela pode não ser percebida pelo paciente. Muitas vezes não é. Né? Muitas vezes não é. E com um dos exames que é o mais conhecido, que é a audiometria tonal e vocal, a gente faz e fala, puxa, ele ouve super bem, mas ele tem um zumbido. Então, é preciso investigar se essa causa não é auditiva. Então, um dos exames que nós fazemos é a audiometria de altas frequências. Uma audiometria vai de 250 Hz até 8.000 Hz, a padrão, a que nós fazemos em qualquer lugar. Mas devemos, no caso de quem trabalha com zumbido, o médico tem que ter essa informação. Se é um indivíduo jovem, que refere zumbido, tem uma audiometria bárbara, ótima, mas a gente faz uma alta frequência e vê que ele tem uma assimetria. O ouvido esquerdo dele está pior que o direito. Sendo um indivíduo jovem, a gente não espera queda nessa faixa de frequência. Isso pode ser um preditivo de uma perda oculta, de uma futura perda. Esse incômodo, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser trabalhado. Então, a questão auditiva é uma questão que sempre aponta e faz o médico precisar investigar. Não somente com exames subjetivos, como é uma audiometria e como é uma acufenometria, como é uma audiometria de alta frequência, um limiar de desconforto auditivo, como toda a via auditiva. Lembra que nós falamos? A gente escuta, o primeiro captador do som são os nossos ouvidos, mas nós temos toda essa via até chegar na grande circuitaria, que é a circuitaria cerebral. Tudo isso tem que ser muito bem investigado. Perfeito. Jéssica, nós temos mais alguma pergunta? Por enquanto, não, doutora. Ok. Bom, então eu queria lembrar vocês que a próxima pílula vai ser no dia 3 de junho, primeira sexta-feira do mês, às 10 horas. O nosso convidado vai ser o doutor Gabriel Peixoto, para a pílula 2. E o tema vai ser zumbido. É possível tratar com medicamentos? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima pílula, tá? Eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Laura, a gente pode encerrar. Eu acho que sim, é o gancho da gente falar um pouquinho sobre o que é o zumbido, as principais causas, lembrar que existem mais de 200 colocadas na literatura, então o médico tem que investigar e que cada um de nós que eventualmente tenhamos zumbido, temos que ser parceiros nessa busca, nesse trabalho. Por quê? Porque cada caso é um caso. Eu gosto muito das lives com a doutora Laura Garcia, porque ela é portadora de zumbido, ela tem zumbido, né? E o zumbido dela não incomoda. Incomoda, Laura? Não incomoda. Eu sei quais são os gatilhos eventuais que eu tenha e basta eu estar consciente e tomar esse cuidado, melhorando a minha qualidade de vida, desde a alimentação, ao sono, enfim, a tudo isso, e ele realmente, às vezes, ele aparece, mas hoje eu lido muito bem quando ele aparece. Houve uma remissão total? Não, ele existe, mas eu consigo dar conta, hoje em dia, muito bem. No meu caso, eu já tive zumbido em 2006. Eu fiz toda a investigação também na ocasião. Eu pensei que fosse algo grave, porque o meu zumbido naquela ocasião era um zumbido pulsátil. Mas depois de toda a investigação, foi fechado o diagnóstico e foi feito o tratamento. Hoje em dia eu não tenho mais zumbido. Mas eu queria deixar aqui
o meu depoimento, eu fiz essa provocação com a doutora Laura para ela dar o depoimento dela, justamente para que os pacientes, os portadores possam ouvir e saber que tem realmente essa opção, né, da gente tratar e resolver, ou tratar e melhorar e controlar, e de repente assim você tem um controle da situação. Então acho que esse feedback é importante. A gente se vê novamente para um novo tema, então, no mês que vem. Se Deus quiser. Obrigada pela atenção e um bom fim de semana para vocês. Bom final de semana. Tudo certo, doutora. Obrigada. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau.